Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio. Nós vamos retornar com a parte final da calculadora baseada no ROC, no livro do Young's Program Environment que nós estamos seguindo. E é com muita satisfação assim que eu consigo terminar, depois de um ano, essa série de vídeos. E com um certo orgulho, porque quando eu entrei na internet, procurei no YouTube alguns vídeos sobre como é que funciona o YAC, o Yet Another Compiler, né, que é a ferramenta por baixo do Hawk e também do nosso Calc, para gerar a calculadora e a linguagem em si. O conteúdo era muito restrito, era sempre umas coisas muito simplificadas, era passagem de linguagens, mas com umas palavras em inglês, ou uma calculadora muito só com soma e subtração. E o Rock no livro e o Calc que eu tentei desenvolver fazendo algumas alterações, né, de conteúdo, serviram para eu entender melhor como funciona o IAC. Na verdade é um aprendizado meu, eu não manjo 100% do negócio, eu entendi agora talvez 30% 40% do como funciona. E essa série tem que terminar, e ela vai terminar olhando agora, no caso aqui na tela do computador, nós vamos para o estágio 6, que é com a habilidade de ter funções e procedimentos. Tem uma diferença aí no caso, né? A função é uma coisa que retorna um valor, e o procedimento ele não retorna valor, ele vai funcionar simplesmente como uma chamada de um comando. E, no geral, nós estamos acompanhando o Linux do Unix Program Environment, que tem aqui, no caso, o PDF. Dentro do GitHub, eu tenho o Calc dentro do meu projeto aqui, que é dentro do meu grupo, que é o Dead Code Society, né, com a Calc. Nós temos algumas alterações, e aqui o PDF novamente, e o fonte, e aqui eu estou procurando mais ou menos ilustrar o que a gente vai ver de mais importante dentro da definição de funções e procedimentos, que é uma pilha para o frame e uma entrada especial aqui do def de símbolo da função. Mas eu acho que vamos se concentrar apenas no frame. Vai ser muito difícil eu explicar tudo, até porque eu também não sei bem tudo que está implementado nessa parte. Então, para eu ter um pouco de segurança, eu vou só falar nas coisas em geral. Que mais? Vamos seguir então, casos, commits que eu tenho feito até então. Por exemplo, começando antes de falar sobre a própria função e procedimentos, eu dei uma expandida na ideia de operador de potenciação, né, que usava apenas o chapeuzinho, que é o acento circunflexo, né. Agora eu posso usar, como no Python, 2 asterisco para a exponenciação, como temos aqui, né, 2 elevado a 7 menos 21, que dá, menos 1, que dá 127. Então, o que aconteceu foi que, em vez de engolir o parser, o lexer, no caso, o caractere ASCII, ele agora tem um token chamado power. Esse token power, a gente, no caso, vai retornar ele tanto como... Deixa eu ver aqui, pera um pouquinho, para não enrolar muito. Assim, bem aqui. A gente tem um follow, que é aquela função que a gente, se for, começa com o caractere. Aqui já é o lexer, certo? Nós estamos dentro do contexto do lexer. E se for um asterisco e seguir por um outro asterisco, então nós temos um token do power e ele vai ter esse símbolo engolido no lexer, e daí a gramática vai poder tratar dentro do símbolo como associação direita como power, e dentro da expressão ela vai ser uma expressão, power é outra expressão. Então eu posso usar agora tanto o circunflexo quanto o dois asteriscos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compilar e já vou aproveitar que eu vou precisar de usar símbolos de debug e vou compilar com símbolos de debug da calculadora novamente. Ok? Só para demonstrar o cálculo, o 2 elevado a sétima menos 1 vai dar 127. Se eu usar agora o dois asteriscos, que nem no Python, elevado a 7 menos 1, eu vou também ter que ter 127. E a gente conseguiu então fazer com que a gente possa ter duas maneiras de expressar potenciação. Bem simples. Também implementamos um contrabarra no caso, né, que continua a linha. Ele simplesmente vai olhar apenas no lexer, aqui na lexer, se for o barra, como está em C, por isso que são dois barra, mas na verdade é literalmente o barra, ele vai continuar lendo o caractere e só vai parar se for nova linha, ele vai dar uma
quebra de linha no caso. Então ele retorna novamente, recursivamente como um lex e continua lendo. E especialmente nós temos agora uma opção para ler da entrada, então a gente pode pôr uma variável uma entrada. Se a gente fizer como está aqui escrito readX e digitar um valor, ele vai entrar para dentro da variável x, por exemplo, readX. Vamos fazer então 256. O que o x vai ter agora? 256. Então o read funciona como se fosse o input. A gente já tinha feito antes o print, né? O print imprime, ele não está fazendo mais o new line, mas se eu quiser fazer o new line, que eu me lembro, a gente pode fazer com strings. Para ver se funciona ainda, se eu estou certo. Não, erro de sintaxe. Não, acho que não tenho enfim, eu não estou lembrado bem como é que funciona, mas era assim que a gente fazia, de alguma maneira, eu agora não me lembro mais. E agora a gente tem agora a entrada com read. Depois nós temos procedimentos e funções, e como retornar as coisas nesse contexto. O que eu posso dizer para vocês sobre funções é que para poder manter o número, os argumentos da função, quando a gente vai chamar, e o número de argumentos, e como retornar, o Rock, e no caso o Cal que a gente implementou, criou uma nova estrutura que parece como uma pilha como stack, que é para dados, né? Só que o frame contém esse tipo de informação, o número de, os argumentos e o número de argumentos e um ponto de retorno para ela. Eu vou fazer assim, eu não vou comentar o código, porque até então eu não vou conseguir explicar, porque eu não capturei 100% da ideia. Eu acho que é mais válido você olhar e tentar entender dentro do GitHub. Eu vou fazer o seguinte, eu vou executar a calculadora e vou parar no momento principal, que é o init code. Então, em cada init code que a gente estiver fazendo aqui como uma operação com funções e procedimentos, eu vou olhar primeiro só no caso dos procedimentos e o resto fica para depois, para quem quiser olhar e entender melhor. Eu vou mostrar como fica a pilha tanto de dados, a pilha de frame e o código o array de programas. Então vamos tentar fazer com um exemplo que até que ele mostra dentro do calc, que é com uma função de Fibonacci, se eu não estou enganado. Peço desculpa se eu não consegui lembrar o print realmente, mas já faz algum tempo que eu não tenho feito vídeos sobre essa série e eu queria finalizar essa série. Então eu creio que é mais importante no momento deixar as ideias aqui em aberto ou pelo menos dar alguma pincelada no que possa ser feito. O que eu posso mostrar então no caso seria o código do Fibonacci. Eu vou parar aqui a calculadora de execução, catfib, que é um procedimento, começa com proc, procedure, né? Tem o nome e os parâmetros. Na verdade, ele não aceita parâmetros, tá? Os parâmetros eles são passados como se fosse no Perl, até no Shell. $1, $2, $3, quantos forem. Tá legal? E temos a estrutura como um bloco, e ela não faz parte da definição da função, então a gente tem que usar o bloco como se fosse um bloco de código mesmo. E essa aqui é um Fibonacci. Eu vou fazer uma execução, por exemplo, aqui. Calc, eu ponho o nome do programa e para ler da entrada padrão. Vou fazer fib de 10. Ele vai imprimir então até um Fibonacci até menor que seja de 10, de 100 por exemplo. Vai até 89, ok? Como é que isso funciona por debaixo do interpretador da máquina virtual? Eu tinha compilado com símbolos de debug, eu vou chamar o LLDB e vou chamar o calc. Eu vou botar um breakpoint no init code, está feito, e vou executar novamente o run com o fib e vai ler da entrada padrão. Okay. Então paramos na primeira execução, vamos por parte, primeira execução que gerou o init code. O que aconteceu com vamos ver o nosso prog, o nosso programa, o nosso array de programas. Eu vou ampliar aqui um pouco mais aqui, para a gente ter mais visualização. Aqui. Então, o que temos? O programa está zerado, não tem nada, então não chegou nem a criar esse procedimento ali, alguma coisa, nesse estado. Vamos ver a pilha.
A pilha também parece zerada. Eu devia ter diminuído o tamanho dela para ficar mais fácil de ver. Zerado, nenhum elemento. E o frame, que é todo o contexto das funções. O que nós temos? Frame também me parece zerado. Tá aqui, ó. Deixa eu até destacar que fica mais fácil de ver. Não temos nada, zerado. Temos o stack pointer, o retorno pro próximo execução, que é o retpc, o argn, que é o argumento, e o número de argumentos, no caso é zero. O NARGS eu estou na dúvida se é realmente isso que eu estou pensando com o número de argumentos. Vamos ver. Esses dois estão muito próximos de nome um do outro. Eu vou continuar então a execução. Fiz uma outra parada. E então estamos de volta no Init Code. Bora ver o que tem dentro do programa. Qual é o código aqui no caso. Já temos um código. Que aparentemente, esse código, nesse contexto aqui do prog, temos um while aqui. Então temos um less than. Então esse aqui provavelmente realmente é o código do Fibonacci. Certo? Tem até um print string aqui no final, porque no final das contas é o Fibonacci mais o print que a gente vai no caso utilizar aqui. Deixa eu ver se tem aqui um print, mostrar aqui. Esse é o fib mesmo. Sim, o print barra n, tá aqui, ó. Temos um print aqui. Temos um menor que, temos o while. Então a gente pode confirmar que o nosso programa está agora nesse contexto do prog. Por quê? Que a gente aqui tem, por exemplo, um while, deve ter um while por aqui, o while code. Temos um less than, um operador, LT, né? E nós temos um print string, que esse print string é para imprimir o barra n. Então tá legal. Bora ver o contexto da pilha de dados. O que a gente tem na pilha de dados? Ver se tem alguma coisa para mostrar. Pilha de dados, opa. Zerada. Zeradíssima. E o frame de chamada de funções e tudo mais. O frame é um pouquinho menor. Vamos ver o que a gente tem do frame. Começa aqui. E me parece que ele então também está zerado. Vou fazer mais um count. E vamos ver em que contexto nós estamos agora. Eu tenho quase certeza que nesse contexto ele já fez o que tinha que fazer, que seria imprimir. Na verdade, eu esqueci de fazer o mais importante. Não é o print 1, 2, 3. Resumo. 1, 2, 3 ele imprimiu. O que eu quero fazer é chamar o Fibonacci, que é fib de 10, por exemplo. Agora nós estamos executando. Até então a gente tinha visto só a declaração do fib. Agora tem a execução dele. Então vamos ver o que temos de código. Print prog. Bora ver o que nós temos nesse contexto. Ainda é o programa. Ainda é o fib aqui definido, correto? Fib. E provavelmente aqui nós temos um print string, né? E um call at, talvez seja a chamada no caso do fib com os parâmetros que devem estar postos. Provavelmente vamos ver dentro da pilha. O que nós temos a pilha? Pilha bem grandinha até. O valor 10 está aqui, ó. O primeiro parâmetro da pilha é o 10, já está empilhado, que a gente chamou de fib de 10, né? Já está empilhado na pilha de dados. Bora ver o que consta no frame. O que consta no frame? O frame parece zerado. Não. No slot 1 a gente tem um stack pointer, que é o endereço, né? O endereço de retorno. Talvez isso aqui seja o endereço dos argumentos. E aqui dizendo que é o número de argumentos. Certo. Então basicamente aqui são ponteiros. Isso aqui é o ponteiro
dos argumentos, e esse aqui é o número de argumentos em si. Eu não estou com muita confiança no código que eu fiz. Eu acho que começar do 1 é meio estranho, talvez eu esteja com erro de off by 1 aqui, devia ter começado aqui do 0. Talvez não tenha um bug, mas vamos continuar. O importante é que a gente pode olhar então que o programa tem um código do Fibonacci, a pilha tem já o dado que é o 10, o parâmetro que vai ser executado, e o frame contém o histórico dessa execução dessa função, dessa chamada, com um parâmetro. Eu vou dar um count agora para ver o que ele vai fazer. Então ele fez a execução, no caso. Não está mostrando que provavelmente tem algum buffer aí nessa história. Eu vou dar um print /n aqui para ver se ele consegue mostrar alguma coisa. Não, ele não mostrou no caso. Muito estranho. O que eu esperava era que ele gerasse dentro desse contexto o valor do fib de até 10 no caso, né? Ele não fez isso. Mas eu acho que deu para ter uma ideia de como é que funciona essa execução no geral. Eu vou tentar fazer novamente aqui a execução, mas dessa vez sem usar o LDB. Então ele devia ter feito essa lista de números de Fibonacci. Eu cheguei a fazer fib de 10, eu tenho a impressão que sim. Mas eu acho que tem a ver com bufferização de texto e está executando dentro do LLDB. E com isso eu acabei perdendo essa chamada. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho, talvez. Vou tentar mais uma vez, só por descargo de consciência. Eu vou chamar de novo LDB, calc. Ok, run, fib, lendo da entrada padrão. Processo LAN. Sim, faltou eu fazer um breakpoint no initcode. Count. Ele perdeu a execução. Vamos chamar de novo. Ok. Sim, faltou um detalhe muito importante. Eu não digitei fib de 10. Vamos tentar novamente. Break initcode. Run. Com fib e entrada padrão. Ok. Vou dar um count. Processo resumido. Aqui eu vou fazer fib de 100. Opa, consegui executar. Ele fez a execução e parou no initcode. Bora ver como é que está o programa. Ainda contém o código do fib, mas a chamada aqui provavelmente do código do fib. Print string, process return e uma chamada provavelmente, que é a execução dela. A stack, bora dar uma olhada como é que está a stack. Stack tem apenas o valor 100, o último tem um 100 aqui, e é isso. O frame, contém alguma coisa do frame ainda? Depois de toda essa execução, vamos ver. A gente tem dentro do $1 novamente, ou $1 não, endereço. No slot 1, no caso, né, tem o stack pointer, o return PC, program counter, os argumentos e o número de argumentos, né, tá ali nesse 1. Bom, pelo menos ele conseguiu executar. E de alguma maneira eu acho que deu pra. Enrolei um pouquinho aqui, né? Mas deu pra entender um pouco como é que funciona esse tipo de execução. Dentro dessa máquina virtual que a gente criou dentro. O pessoal do Rock criou, na verdade, né? E conseguimos então fazer esse tipo de elaboração que é procedimento em função. Eu tenho certeza que o meu código está com problema porque se a gente olhar, no caso, a definição do 1 fatorial que tem aqui, que é uma função, se eu tentar executar esse fatorial, ele já diz que tem um erro de sintaxe. Então, no caso, eu copiei do próprio livro e ele não era para ter esse erro de sintaxe, mas
dentro do meu execução ele tá dando problema. Então provavelmente tem bug na minha implementação aí. E eu vou deixar no repo lá do Dead Code Society com o calc. Talvez eu faça mais algumas elaborações no código, mas eu não vou fazer nenhum vídeo mais falando sobre isso, porque eu encerro então dentro desse último contexto que é de procedimentos, que foi um pouco raso, eu devo admitir, né? Mas era só para dar uma ideia mesmo. E no próprio livro ele termina a implementação do Rock com procedimentos e funções. Depois ele vai num caso de performance, de avaliação de desempenho, no caso, né? Performance Evaluation, que ele compara o Rock com algum outro, com BC, com C e tudo mais, e termina o capítulo. Até aqui ele termina bem rapidinho até. E o interessante é que ele usou para implementar a chamada de função e procedimento e fez essa separação. Isso me lembra bastante o Pascal, no caso. No Pascal você tem definição de procedimentos e funções. Então, procedimento não retorna, é tipo um comando, e uma função é como se fosse uma coisa que retorna alguma coisa, né, obviamente, né? Mas dentro do Unix Program Environment do Rock é parecida essa implementação, e tem uma estrutura frame separada de stack. Então temos um frame, que é uma pilha, que é a pilha de chamada de funções, o frame, e o stack é a pilha de dados que vai rolando dentro da máquina virtual, que é uma máquina baseada em pilha, no caso. Interessante é que, se você olhar dentro do contexto da linguagem C, por exemplo, é, o frame e a pilha de dados, elas são uma coisa só. Então só existe a pilha. E essa pilha é de dados e de chamada de funções que tem dentro do C. Então tem todo um arranjo, um, uma, um protocolo que chamam de ABI, que é, dentro do baixo nível, como é que você insere e remove esses elementos da pilha, os dados, os argumentos das funções, por exemplo, e o endereço de retorno dela. Então, é assim que em C funciona diferente, é só uma pilha e ela agrega tanto dados como, no caso, os dados de chamada de funções. Então, e existe, por exemplo, um ponteiro chamado stack pointer, que é de cima para baixo, né, que lá em cima, e depois a pilha vai crescendo de cima para baixo, do maior endereço para o menor. E nós temos também um base pointer, que seria mais ou menos dentro do contexto daquela execução de função, tem um endereço mais baixo que é apontado pelo BP. E um frame pointer também, que seria esse endereço da onde é que está no contexto da execução daquela função, para poder ter só uma coisa só, uma pilha só de dados, que é o que dentro do computador, por exemplo, numa CPU como um Z80 ou um 8088, e os modernos como o Core, né, e tudo mais, né, Core i7, né, i7 no caso, sei lá, qualquer outra coisa, Xeons e tudo mais, só tem uma pilha de dados. E o que mais é que eu posso falar sobre tudo isso? Bom, foi uma série que demorou um ano. E, assim, no geral, eu acho que talvez teria sido mais fácil começar apenas olhando implementando o rock, passo por passo, revendo tudo que eu via, revendo a história, o histórico. Eu creio que seria melhor ter só seguido o rock e feito capítulo por capítulo. Acho que teria ficado mais simples, não tentado inventar muito, porque senão acaba mudando muito dificulta, no caso, eu quis dizer. E o objetivo era entender o IAC, né? E dentro da proposta do rock, eles fizeram todo o Lexer, que é o que pega os símbolos, as strings, né, e transforma em símbolos, em tokens, que são números, no caso, e valores, que é o conteúdo desse símbolo. Ele fez todo manualmente, através de chamada de funções em C. E a gente podia ter feito com outra ferramenta que eu já deve ter citado, que é o Lex, o Flex, no caso, que é do projeto GNU, que seria o tokenizador. Talvez teria sido mais fácil fazer desse jeito. Eu provavelmente usaria um Flex, no caso, o Lexo, para fazer o Lexer da coisa, em vez de usar um feito na mão. Bom, e essa história toda é toda anos 80, 90, né? Então tem coisas mais modernas do que isso. Mas o IAC eu acho que continua válido, eu acho que vale a pena ainda investir nele. E, e também na história de fazer linguagens, interpretadores, compiladores, é muito legal. Uma coisa que
não vimos, e que é um assunto bem interessante que pode ser feito depois, é explorar a ideia de você, em vez de gerar diretamente, agora como a gente está vendo, uma máquina virtual, o IAC, né, gerar uma que chamam de árvore sintática, tá ligado? Um AST, no caso em inglês, né? Que seria uma estrutura de árvore, né, com os nós representando cada elemento sintático, atribuições, operadores, condicionais e tudo mais. E em vez de executar, eu gero essa árvore sintática. Qual é o objetivo? Depois da árvore sintática, a gente pode fazer operações dentro dessa árvore sintática, tipo otimizações diretamente nela. Podemos imprimir, nós podemos gerar código para outra linguagem ou até para linguagem de máquina e fazer uma execução, fazer do AST, da árvore sintática abstrata, né, a árvore de dados, né, sintática, transformar em um código para máquina virtual, que é o que, por exemplo, o Python faz isso. Ele tem um lexer dele, tem o gerador de gramática dele, que não é o mesmo estilo do IAC, é outra coisa, é customizado mesmo, feito pelo Guido no Python, é um código em C, que gera alguma coisa que no final é um ST também, um ST, né, e depois gera bytecode para máquina virtual do Python executar. Pelo menos é assim que o CPython funciona, pelo menos eu entendo dessa maneira. E com isso nós encerramos essa série de vídeos sobre o Rock, o Calc e o IAC. Eu espero que de alguma forma ela tenha sido instrutiva, ela passe alguma coisa sobre o IAC. Eu aprendi bastante, eu gostei e espero que você também tenha gostado. E até a próxima oportunidade, então falaremos mais sobre compiladores e coisas do tipo e tal. Tchau, até mais.